Olá pessoal, vamos iniciar a nossa terceira videoaula. Nesta videoaula, iremos verificar os eventos de tabelas, os dados do empregador que irão habilitar o sistema, o Ambiente Nacional do E-Social, para a recepção dos dados dos empregados e de dados de folha de pagamento do empregador. Os eventos de tabela situam-se no sequenciamento dos eventos do E-Social após o envio dos dados do empregador. O primeiro evento de tabela que nós vamos comentar, o evento S1005, é a tabela de estabelecimentos e obras de construção civil. Por meio desse evento, os empregadores informarão quais são as suas filiais, que manterão trabalhadores, que terão informações sobre folha de pagamento, quais são as suas obras de construção civil, informadas, ora, pela matrícula SEI e futuramente pela matrícula CNO, o Cadastro Nacional de Obras, que substituirá a matrícula SEI. E também informará os dados dos empregadores pessoa física por CAEPF, Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. Por meio desse cadastro, os empregadores pessoas físicas, identificadas no evento S1000 empregador pelo CPF, identificarão quais são as suas atividades. Exemplo, uma determinada pessoa física, que é contribuinte individual com empregados, um médico que tem a sua secretária em seu consultório, ele terá um CAEPF para identificar essa atividade. Caso ele tenha outra atividade como pessoa física, por exemplo, seja um produtor rural, pessoa física, também terá um CAEPF para identificar essa atividade. E assim por diante. Assim, o CAEPF identificará os empregadores, pessoa física, por meio de suas atividades. As informações que no evento S1005 interferem no cálculo das contribuições previdenciárias são: a primeira, o RAT, risco de acidente de trabalho, também conhecido como GIL-RAT, como SAT. Aqui utilizaremos a expressão RAT. O risco de acidente de trabalho é informado por cada estabelecimento do empregador. Para cada estabelecimento, o empregador identificará qual é o seu CNAE preponderante. Entende-se por CNAE preponderante aquele que mantém o maior número de segurados no estabelecimento. Não há que se confundir com o CNAE principal da empresa, aquele constante do cartão do CNPJ. CNAE preponderante é, por definição da legislação previdenciária, aquele que mantém o maior número de segurados no estabelecimento. Ao identificar o CNAE preponderante, utilizando o anexo 5 do Regulamento da Previdência Social, o RPS, o empregador informará este CNAE. Aqui cabe um esclarecimento. Ele deve utilizar o CNAE 2.0. Este é o cadastro de atividade econômica previsto no anexo 5 do Regulamento da Previdência Social. Há outras tabelas CNAEs mais recentes, mas elas não podem ser utilizadas para a identificação da atividade econômica preponderante no estabelecimento. O empregador deve buscar o CNAE na tabela 2.0 do RPS, que está lá no anexo 5. Identificada qual é a tabela, na tabela CNAE, ele identificará a alíquota e informará ao sistema. O sistema não aceita uma alíquota diversa daquela prevista no Regulamento da Previdência Social, no anexo 5. Assim, se um determinado CNAE tem previsão de alíquota de 3%, essa deve ser a alíquota informada no sistema. Caso o empregador tenha autorização judicial para recolher uma alíquota RAT diversa da estabelecida no Cadastro Nacional de Atividade Econômica e no anexo 5 do RPS, ele deverá informar um processo judicial citando a divergência entre a alíquota utilizada e aquela prevista no anexo 5 do RPS.
Além do RAT, na tabela S1005, tabela de estabelecimentos e obras, temos as informações referentes ao FAP, o fator acidentário de prevenção. O fator acidentário de prevenção, ele é publicado anualmente pela Secretaria de Previdência Social. Ele é um multiplicador que é utilizado sobre a alíquota do RAT para identificação da alíquota RAT ajustado. Este multiplicador, ele visa obter direitos ou penalizar aqueles empregadores que investem em segurança e saúde do trabalhador. Assim, aquele empregador que mantém políticas de segurança e saúde do trabalhador eficazes tem um fator próximo de meio, que reduzirá em 50% a alíquota do seu RAT. Por outro lado, aquele empregador que não mantém essas políticas de segurança e saúde próximas das ideais, terá a sua alíquota RAT aumentada em até 2%. A alíquota RAT publicada anualmente pela Secretaria da Previdência Social, e o empregador identificará essa alíquota e informará no E-Social. O sistema, assim como o RAT, não aceita a alíquota diversa. Para informar uma alíquota diversa, ele tem que informar a existência de um processo judicial ou uma contestação administrativa no sistema FAP. Nesse sentido, o sistema aceitará uma alíquota diversa daquela publicada. Outra informação, no evento S1005, que interfere no cálculo da contribuição previdenciária, é a opção pela desoneração por obra de construção civil. Utilizará essa opção aquelas empresas que lá no evento inicial, no evento S1000, indicaram no indicador de construtora serem construtoras. Assim, o sistema possibilitará que elas indiquem no evento S1005, por obra de construção civil, por CNO, se a obra é desonerada da folha de pagamento ou não. Vamos tratar agora do evento S1010, tabela de rubricas. Por meio desse evento, o empregador informará ao E-Social os dados de cada uma das rubricas de sua folha de pagamento. A principal informação da tabela de rubrica é o Código de Incidência Tributária. Por meio desse código, ele informará a incidência previdenciária, a incidência para fins de fundo de garantia por tempo de serviço e a incidência para fins de imposto de renda. No caso da contribuição previdenciária, dentre os códigos de incidência, os que podemos destacar são o Código 11, é o Código Mensal. Por meio desse código, a empresa informará a tributação mensal como base de cálculo de cada uma das rubricas informadas. É importante destacar que temos códigos para a tributação mensal diversos daqueles para a tributação da remuneração no 13º, no caso utilizado o Código 12. Outro código que podemos destacar é o Código 21, salário maternidade mensal pago pelo empregador. No caso do salário maternidade, é importante a distinção e a informação do Código 21. Embora seja a base de cálculo, não deve ser utilizado o Código 11, pois o salário maternidade também serve para reembolso no caso de pagamento pelo empregador. O empregador recolhe o pagamento do trabalhador e ele deduz esse pagamento de salário maternidade no momento de geração das suas guias de pagamento, dos seus documentos de arrecadação. O sistema somente tratará este dado como reembolso se utilizado o dado correto, ou seja, o Código de Incidência 21. Outro código que podemos destacar é o Código de Desconto da Contribuição do Segurado, a contribuição mensal, o Código 31. Este código é importante porque o sistema o utiliza em alguns casos, naquelas hipóteses em que ele não efetua o cálculo das contribuições. O E-Social, em regra, efetua o cálculo das contribuições dos segurados e os envia para a DCTF Web. Ocorre que, em alguns casos, o sistema não efetua o cálculo. E quando isto ocorre, ele utiliza o valor descontado pelo contribuinte
para levar esse débito para a declaração. Assim, ele buscará o código 31 para fazer essa operação e levar para a declaração o código de receita correto. Destacamos ainda o código de 91, que eram os casos de suspensão da exigibilidade de determinada contribuição. O empregador deve informar a existência de processo judicial caso alguma de suas rubricas não haja incidência de contribuição. Para isso, ele utilizará a série 90, 91 mensal, 92 13º, 93 salário maternidade e 94 salário maternidade e 13º. No caso de utilização de informação de suspensão na rubrica, o tratamento que o E-Social dará será o seguinte: o empregador informará, no exemplo, determinada empresa com um trabalhador com a seguinte remuneração. A rubrica 1, uma remuneração de R$1.000, com a incidência de condição previdenciária mensal. A rubrica 2, remuneração R$500, incidência de contribuição mensal. E uma rubrica 3, valor 300, com a incidência de contribuição suspensa por liminar e mandato de segurança. Para isso, ele utilizou o código 91. Vamos ao cálculo da contribuição patronal. Primeiro, o sistema calcula o valor do débito como um todo. Ele utiliza toda a base, 1.000 mais 500 mais 300, e aplica a alíquota de 20%. Teremos um débito de R$360. E depois, ele calcula a parte do débito suspensa. Ou seja, ele pega apenas aquela rubrica em que foi informada a suspensão pelo processo judicial e aplica a alíquota utilizada. No caso, a base é 300 e temos uma alíquota de 20%. Temos 60 de valor suspenso. Vejam que o sistema utiliza a base suspensa para o cálculo do débito como se não houvesse ação judicial e utiliza a parte suspensa para o cálculo da parte que será levada à suspensão na DCTF Web. Lembrando que, neste caso, hipoteticamente, a empresa na DCTF Web teria um débito de 360 e um valor suspenso desse débito de 60. Na tabela S1070, tabela de processos, o empregador informará todos os seus processos judiciais e administrativos, se houver, que suspendam a exigibilidade de alguma contribuição. Nessa tabela 1070, o empregador informará o indicador de suspensão, que são os que estão nesta tela. Eu quero chamar a atenção aqui para os seguintes indicadores. Primeiro, o 14, contestação administrativa FAP. Este indicador somente pode ser utilizado por um processo administrativo. Ele visa essencialmente, exclusivamente, a contestação administrativa da alíquota publicada pelo Ministério da Previdência, ou melhor, pela Secretaria de Previdência Social, relacionada ao fator acidentário de prevenção. E queria destacar também o indicador 90, decisão definitiva a favor do contribuinte. Por meio desse indicador, o empregador indicará que o seu processo transitou em julgado e essa decisão foi favorável ao empregador. Neste caso, o tratamento que o sistema oferta para o cálculo das contribuições é diverso. Ele não considera, no exemplo das rubricas, o valor à tributação. É importante ressaltar que a informação de decisão definitiva a favor do contribuinte é encaminhada à área de fiscalização da Receita Federal para acompanhamento desse processo. A próxima tabela que nós vamos verificar é a tabela de operadores portuários. A tabela de operadores portuários, S1080, é apresentada exclusivamente pelo órgão gestor de mão de obra. Nessa tabela, o órgão gestor de mão de obra informará todos os operadores portuários em que tem relação no porto organizado. Para cada operador portuário, para cada tabela enviada, o órgão informará o RAT desse operador portuário, o FAP e o RAT ajustado. Isso é necessário porque os dados para cálculo
da contribuição devida sobre a remuneração do trabalhador avulso portuário é feito com base nos dados de cada operador portuário. Esta tabela S1080 é apresentada exclusivamente pelo órgão gestor de mão de obra. Encerramos aqui esta videoaula. Na próxima, continuaremos tratando das tabelas do E-Social.